Brazil-China Business Forum. Está começando aqui em Xangai, na China, um fórum para atração de investimento organizado pela FIENG, o governo de Minas Gerais, de investidores chineses para o Brasil. Muitos empresários mineiros, 40% do PIB de Minas Gerais estará presente nesse evento. Algumas autoridades, como o governador Zema. Começando o evento, poucos instantes. O pessoal já está todo sentado. Ali na frente tem um letreiro Fórum Brasil-China. É a data International Networking, conexões internacionais para negócios. Para o vídeo, sigam o canal, cliquem no sininho, compartilhe com algum amigo. Biotechnology. (5G) technology. Nanomaterials and graphene technology. Niobium technology. High-tech mobility solutions. Clean energy. This is how we do things. Companies, government, and universities. Building and working together. Minas Gerais vive um momento muito interessante, facilitando o ambiente de negócios e, portanto, sendo uma importante fonte de atração de investimentos na administração do governador Romeu Zema. Então, para os chineses que estão aqui presentes, eu faço o convite para conhecer um pouquinho mais de Minas Gerais. Nós temos lá uma posição muito sólida no que tange a segurança jurídica nos investimentos e uma pegada sustentável inigualável. O nosso estado tem hoje 1/3 do seu território preservado. Nosso estado tem 99% da matriz elétrica renovável e temos inúmeras oportunidades em várias cadeias, inclusive no agronegócio, não somente metalurgia e mineração, mas nós temos aí oportunidade por toda a indústria, uma indústria diversificada. Se fosse calcular ali o nosso centro populacional, o nosso centro econômico, provavelmente encontraríamos regiões ali do estado de Minas Gerais e, curiosamente, aqui na China, aqui nessa parte da China, no leste da China, o delta do rio Yangtze, nós estamos também muito próximos do que é o centro econômico, o centro gravitacional do país, embora seja um país, assim como o Brasil, muito grande. No fundo, são vários os centros. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores que acreditaram nessa importante iniciativa. Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, Cotendi. Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMN, Quertal, Jordan Mendes, Vale. E aos parceiros Samarco, ArcelorMittal. E também aos apoiadores, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ABEX Brasil. Conselho Empresarial Brasil-China, CIBC, Brasham. Associação de Empresas Brasileiras na China para a Indústria, Comércio e Tecnologia. CCTI, Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional. Registramos agradecimentos também para autoridades federais, estaduais e municipais, presidentes e representantes dos sindicatos patronais filiados à FIENG, diretoria da FIENG e presidentes e representantes de entidade de classe. Nossas relações com a China são hoje um elemento essencial da integração do Brasil na economia mundial. Em 2022, como se sabe, nós estabelecemos um novo recorde em nossas transações comerciais, que alcançaram 150 bilhões de dólares, com grande destaque para Minas Gerais, o estado que mais exportou para a China, mais de 15% das vendas do Brasil para cá. As exportações do Brasil, em particular, cresceram 10%, as exportações do Brasil para a China, quando de modo geral elas estão estabilizadas com o resto do mundo. Mas nossos países têm complementaridades econômicas que vão muito além dessas relações comerciais
tão importantes e prósperas. A estabilidade e o progresso constante das relações entre o Brasil e a China são um ativo cada vez mais valioso, seja para a ampliação do nosso comércio bilateral, seja na atração de investimentos de crescente e óbvia importância para o desenvolvimento sustentável e a reindustrialização ou neoindustrialização do Brasil. E às vezes no Brasil as pessoas têm ideia que só os europeus se preocupam com o meio ambiente, só os europeus estão atentos ao que acontece nos outros lados do mundo, às vezes um pouco mais do que acontece na própria casa deles, mas em matéria de meio ambiente. Não é verdade. Na China, a opinião pública chinesa, a sociedade chinesa também presta uma atenção muito grande, tem uma preocupação com isso, se orgulham do que têm feito, por exemplo, a diminuição da poluição do ar, que ainda é significativa, mas é muito menor do que já foi, se orgulham do desenvolvimento, por exemplo, da indústria de veículos elétricos. Portanto, aqui existe na sociedade civil, na opinião pública, como existe no Brasil, na sociedade civil e na opinião pública, um desejo genuíno e sincero de avançar na transformação da economia dentro do que é possível. Aqui eles têm uma dependência de carvão para gerar energia elétrica que nós, felizmente, não temos. Nós estamos muito mais avançados do que a China em transição energética, mas eles estão mais avançados do que nós em certos setores de indústria de ponta, como, por exemplo, o mais visível hoje, de veículos elétricos, equipamento para a produção de energia eólica, etc. Né? Uma das lições que eu aprendi nos meus mais de 30 anos como empresário foi que se você quer um bom negócio, você vai atrás, e não que você fica atrás de uma mesa aguardando ele aparecer. Como eu disse, durante mais de 30 anos eu estive do outro lado do balcão e sei como ninguém como é difícil lidar com essa burocracia, lidar com uma legislação antiga que muitas vezes não é modernizada, lidar com setores do Estado que têm uma aversão, que criminalizam a atividade econômica e que muitas vezes engavetam e esquecem o seu processo lá. E o que nós estamos fazendo é provar que é possível fazer diferente. Quando eu venho falar de Minas Gerais, eu falo com muito entusiasmo, mas eu começo dizendo que para a gente entender um pouco Minas Gerais, a gente tem que entender a nossa história, onde tudo começou. E Minas Gerais ela é a síntese do Brasil, porque tudo que foi acontecendo no Brasil teve como palco Minas Gerais. A posição geográfica de Minas Gerais está ali. Temos uma posição estratégica ligando o sudeste e o sul do país com o norte, nordeste e o centro-oeste. Hoje, nós conseguimos, nos últimos 4 anos e 10 meses de governo, colocar Minas Gerais em 35% do e-commerce nacional. Esse número era pífio há 5 anos atrás. Mas, modulando corretamente as políticas públicas, a gente conseguiu fazer ao máximo, explorar ao máximo essa potencialidade estratégica que a gente tem no Estado. Nós temos 1.839 normas que nós estamos revogando e continuaremos revogando normas em Minas Gerais. A nossa meta, já temos quase 2.000 normas revogadas, é chegar a 15.000 normas até o final de 2026, para que vocês possam ter uma vida mais leve, uma vida mais fácil na hora de empreender e gerar empregos em Minas Gerais. Vocês vão conseguir passar mais tempo fazendo negócios do que perdendo tempo para se conectar com exigências estapafúrdias que os poderes públicos tendem a exigir dos empresários. The Brazilian state where Brazil's first cry for freedom was born. Here, nature is free, and it changes along every mile you travel. Art is free to occupy streets, churches, or the open sky. Our cuisine is free to mix flavors and aromas in a way that is just our own.
What about you? You are free to choose your own path, to discover routes that will change your outlook forever, to meet people who will stay in your heart forever, and to live experiences that are absolutely liberating. Freedom lives in Minas. Come and visit. Find your own and share it. Mais do que uma relação comercial, toda vez que eu venho aqui à China, nós temos a oportunidade, eles me levam a hospitais, centros de saúde, para poder entender como é que funciona o processo de saúde aqui na China. E o objetivo tem sido, eu e minha equipe, aprendermos com as melhores práticas de saúde que acontecem aqui e levarmos para o Brasil. Não copiarmos, mas adaptarmos à nossa realidade, porque eu não acredito em Ctrl+C, Ctrl+V, o que eu acredito é que você tem que adaptar à sua realidade. E nessa própria adaptação ao Wonderful, os técnicos da Wonderful têm nos ajudado muito nessa questão dessa adaptação à nossa cultura, ao nosso sistema de saúde. Para quem não conhece, a Samarco é uma empresa brasileira, ela produz pelotas de minério de ferro, é uma joint venture entre a Vale e a BHP, uma operação independente, e a Samarco traz algumas questões interessantes na sua história. A Samarco foi uma empresa que nasceu de um processo de inovação. Ela foi a primeira empresa brasileira a usar a tecnologia de flotação para fazer concentração de minerais de baixo teor. Ela foi a primeira empresa brasileira a usar a tecnologia de pipeline para fazer uma solução logística. E hoje os nossos minerodutos ligam os dois estados, a nossa mineração em Minas Gerais e a nossa pelotização em Porto, no Espírito Santo. Finalmente, algumas mensagens, algumas reflexões que eu deixo para vocês. Não tenho dúvida nenhuma que a questão da mudança climática vai exigir de todos nós empresários, vai exigir de todos os governos e do mundo todo, através de uma necessidade de parcerias em união. E o que eu posso perceber e o que a gente percebe é que a questão de transição energética ou mudança climática, ela transcende a questão técnica. A questão de transição energética e de emissão de carbono é um desafio ético e moral da nossa geração. Eu acredito firmemente que esse grupo de empresários, esse grupo de políticos que aqui estão, nós devemos sim unir todos os esforços para deixar um futuro mais sustentável para aqueles que virão logo depois. Esse é o nosso fundador, o considerado aí o Elon Musk chinês. O resultado do ano passado, a gente deve chegar esse ano aproximadamente a 100 bilhões de dólares de faturamento, com crescimento também em função da entrada no setor automotivo. Somos hoje a maior empresa do mundo em vendas de veículos eletrificados, juntando elétricos e híbridos, sim, superando a Tesla, inclusive nossa cliente. E o Brasil tem o privilégio de ter, também fora da China, a maior concentração de fábricas dos mais variados produtos da BYD. Hoje a gente trabalha em 4 indústrias: a parte automotiva, a parte de férrea, energia renovável através de painéis solares e sistemas estacionários de energia, e também a parte que pouca gente conhece, a parte de eletrônicos. Então, são um pouco das aplicações automotivas que nós temos, então desde o veículo de passeio até aplicações para o setor de transporte público. Atingimos a marca recentemente de 5 milhões de veículos eletrificados vendidos no mundo, o que nos coloca na primeira posição nesse segmento. Essa parte é uma parte interessante que a BYD faz muito forte aqui na China, que é a parte de eletrônicos, ou seja, componentes para a parte de eletrônicos e também para a parte automotiva. Do carro, a gente não fabrica o vidro e o pneu, o resto tudo é fabricado pela BYD. Então, é uma empresa extremamente verticalizada, onde a gente consegue ter um controle de tudo que a gente fabrica. Então, hoje, esse é um dado importante, também interessante: 20% dos celulares do mundo tem alguma tecnologia da BYD, seja através de componentes eletrônicos ou de bateria. Mas existe um produto fundamental para fazer a descarbonização da indústria siderúrgica. A indústria siderúrgica, não sei se o senhor sabe, nós estamos falando aqui como é a segunda indústria que mais tem intensidade de carbono. A primeira é o cimento, com 8%. A segunda indústria é a indústria siderúrgica, com 7% de emissões de carbono do mundo. A grande
felicidade aqui em relação ao cimento é que existe tecnologia para isso, para descarbonizar. Mas para isso nós precisamos de eficiência energética. A eficiência energética precisa de minério de alta qualidade, minério de ferro de alta qualidade. Onde é que tem minério de ferro de alta qualidade? Brasil, Minas Gerais. Eu queria falar que o minério de ferro da Vale, até o final da década, vai investir 37 bilhões de reais. E nós também vamos gerar 15 mil empregos, somando aquela plataforma do lítio que vocês viram aqui. Nós estamos falando aqui de investimento da ordem de 45 bilhões de reais, gerando aí adicional de emprego de 15 mil pessoas. É muita coisa, é uma economia fantástica. A capacidade de geração de energia solar, que nós saltamos aí de coisa de menos de 1 giga para quase 7 gigas aí em 5 anos. A Invest Minas acabou de receber uma premiação. Eles fizeram um concurso com agências do mundo inteiro e o tema era contribuição para a transição energética. E nós inscrevemos o caso de Minas Gerais e fomos a única agência entre 50, quase 50 agências participando da concorrência globais. Eles elegeram 3 campeãs e a Invest Minas foi a única das Américas a receber essa premiação, junto com uma agência da Coreia e junto com uma agência do Estado Subnacional da Índia. Temos em torno de 140 empresas brasileiras aqui na China. Obviamente, a porta de entrada para quem está buscando vender no mercado chinês é a Apex, e nós trabalhamos, claro, ajudando as empresas que queiram se estabelecer aqui, para conhecer um pouco mais do mercado, tanto como indústrias, assim como queiram verificar formas de agregar mais valor através de tecnologias chinesas. Para tudo, segue o canal, dá um like, segue o canal. Estamos diante de uma cidade com um dos maiores índices de radiação do mundo. Estamos trabalhando com energia fotovoltaica, uma das maiores usinas em implantação da América Latina, com um projeto inédito para a Vale, trazendo desenvolvimento, energia renovável e sustentabilidade para a região. Para a Vale, o projeto Sol do Cerrado é um compromisso com a sociedade e o meio ambiente. O Sol do Cerrado talvez seja um projeto que consiga representar exatamente qual que é o propósito da Vale. A gente tem uma meta de 2050 zerar as nossas emissões e temos 2 metas e compromissos intermediários que em 2025 no Brasil toda a energia utilizada pela Vale ser 100% renovável e em 2030 a gente tem essa mesma meta para o mundo. A CBM é uma empresa com uma receita de 2,2 bilhões de dólares, referência do ano passado. Temos hoje 2.000 pessoas, 2.000 colaboradores trabalhando em todo o mundo. Nós atendemos com nossos produtos de nióbio mais de 400 clientes em mais de 40 países. Então nós estamos presentes aí em todos os continentes no mundo. 95% hoje das nossas vendas são fora do Brasil. Nosso maior mercado está fora do Brasil. Outro compromisso que nós temos, nós estamos falando bastante de sustentabilidade nesses fóruns, em relação ao carbon neutrality, neutralidade de carbono. Nós temos um compromisso de atingir zero emissão de carbono até 2040. Nós temos hoje com o escopo 1 e o escopo 2 na ordem de 0,54 toneladas de CO2 por tonelada de idioma produzida. Então, esse é um compromisso claro que nós temos com o mercado, com nossos clientes. Nós fomos pioneiros mundiais em produzir esse lítio pré-químico industrializado em escala competitiva global, ou seja, nós viabilizamos o Brasil no jogo global. A CBMM hoje, pelo que eu vi, ela é 2,2 bi, tem 2.000 funcionários. A Sigma, anualizada, já é uma empresa de 1,1 bi com 1.000 funcionários, ou seja, é nesse grau de competitividade em que nós vivemos. É uma competitividade extrema. E nós vamos expandir. Nós colocamos aqui as empresas listadas no Ocidente. Nós não colocamos as empresas chinesas listadas aqui em Hong Kong e em Shenzhen, em Shanghai. Claramente, nós temos um handicap competitivo, que é o custo de capital, o custo de equity. Por quê? Existe muito ceticismo dos investidores ainda em relação ao Brasil, por conta de mudança de regra de jogo frequente. Ou seja, você entra no jogo, no segundo tempo, muda a regra, você não termina o jogo com a mesma regra. E isso é uma coisa fundamental. Por quê? Porque nós somos hoje do tamanho das empresas da Austrália, mas nós não temos essa mesma recompensa do mercado de capitais. E isso nos coloca
numa posição de handicap para desenvolver o território. Então, esse é o trabalho coletivo, é criar essa confiança no nosso território. E é por isso que nós somos incansáveis aqui, e nesse sentido a gente conta com os nossos amigos chineses do Clube do Lítio, que nós todos falamos bem de todos nós por aí. O único lugar que empresa de lítio fala mal de empresa de lítio é no Brasil. O NIOB é utilizado em acelerador de partículas lá na Suíça, né? Em equipamentos de ressonância magnética, né? Num grau mais ótico, né? Num grau mais refinado, com 99,9% de pureza. Tudo isso produzido com uma tecnologia desenvolvida no estado de Minas Gerais, que não existe outra no mundo igual, nem na China. A Vale, todo mundo sabe aqui talvez, foi fundada em Itabira por um esforço de guerra. Né? 3 anos atrás, a Gerdau criou uma área de novos negócios chamada Gerdau Next, que é quando a gente foi repensar como é que a gente caminha para os próximos 120 anos da Gerdau, para uma empresa que pode ir além do aço também, ou com o aço e negócios adjacentes ao aço. Então nós construímos essa unidade, que é quase que uma empresa à parte do dia a dia da companhia, mas que tem um grande objetivo de ter grande sinergia com os negócios da própria Gerdau. Todo mundo deve se lembrar que aqui na China, durante a pandemia, ficou muito famoso aquele hospital que ficou pronto muito rapidamente, acho que saiu em vários jornais, e nós, por meio da Brasil ao Público, construímos no Moembilim, em parceria com a Einstein, um hospital fixo, não de campanha, em 30 dias. Então, esse é um exemplo de que a gente tem tecnologia para fazer as coisas no Brasil também em aço. Eu gosto de contar essa história, porque eu sou engenheiro metalurgista, formei há 35 anos atrás, só tenho cara de novo, e o Brasil produzia 24 milhões de toneladas de aço. Já faz 35 anos, o Brasil produz 30 milhões de toneladas de aço. A China produz 2 milhões de toneladas de aço por dia. Para quem conhece a história chinesa, 40% do consumo de aço na China é em cima de properties, né, de real estate, que é 25% do PIB chinês. Inclusive, é fruto da crise que a gente está passando hoje no mercado chinês, esse arrefecimento do setor imobiliário. Mas o fato é, como é que a gente pode ajudar? Né? Agora, teve um custo muito sério. A gente jogou CO2 na atmosfera e agora nós estamos começando a pagar a conta. Há alguns céticos, né? Eu não faço parte deles, né? Mas sem dúvida a gente vai ter que fazer uma revolução energética. O Spinelli comentou aqui no começo, não tem como, a gente vai ter que, o Rodrigo falou muito bem, vai custar, e essa grande pergunta, né? O grande elefante na sala é quem vai pagar essa conta. Isso é muito importante ter em mente, mas vai estar, ou a gente paga a conta, os nossos netos vão pagar mais ainda, ou a gente começa a agir com rapidez.